Pessoal, a história a seguir é um trecho de um acontecimento real, vivido e escrito por um dos seus personagens, o mexicano, filho do Curunga, e foi extraído do livro Tracajá tem borboletas nos olhos, do próprio Zezé Curunga. A narrativa da incrível, perigosa e emocionante travessia do rio Amazonas à noite foi omitida momentaneamente por ser muito longa e merecer um capítulo à parte. O grande Guimarães Rosa afirma que cabras de zóio amarelo são sempre os melhores e mais frios assassinos. Acordei com batidas nas janelas, bem mais fortes que o barulho da chuva. Tão logo reconheci o João Caruana e ocultei a arma que eu havia empunhado quando saltara da rede. Eram tempos muito difíceis. A menina, sua filha, havia sido ferroada por uma arraia e o torniquete improvisado produzia uma feia aparência de inchaço na perna já arroxeada. Não tinha alternativa. Era correr contra o efeito do veneno ou de uma possível gangrena. E eu era o amigo mais próximo que dispunha de uma canoa com motor de popa. A possibilidade de atendimento médico era o hospital da cidade, 28 quilômetros depois do Trapiche, na outra margem do rio. A travessia tinha que ser feita e sem demora. Decidimos. Nas circunstâncias, a canoa só comporta 2 pessoas. Eu e a menina. Eu, minha angústia e a menina. Eu, meus medos e a menina. Eu, meus fantasmas e a menina. A menina e seu destino. É uma viagem só para 2. Iríamos. Agora já estamos a poucos metros de atracar no Trapiche. Chego com sofreguidão, amarro a canoa, tomo a menina nos braços, subo os poucos degraus do Trapiche e me dou conta de que apenas a metade do caminho fora vencida. Estamos distantes do hospital da cidade. Noite alta, com muita chuva, num lugar de poucos moradores. E com uma estrada de terra de quase 30 quilômetros pela frente. Saindo do Trapiche, sem saber o que fazer, caminho numa área com cerca de meia dúzia de casas às escuras. A menina nos braços, coberta pela capa de plástico. De repente, vejo na última casa daquele arruado uma janela discretamente iluminada. E na frente, um jipe. Vencendo o aguaceiro, me aproximo e bato com o pé na porta. Demora um pouco e uma mulher aparece e abre um pouquinho a porta. Estou explicando a situação para ela, quando bem devagar aparece embaixo do braço da mulher, quase na axila, e eu conheço de imediato, por ser um cano em cima do outro, o olhar enviesado do papo amarelo, o rabo da arraia. Aquele duplo cano preto assustador avança lentamente, passa por cima da menina nos meus braços e aponta o meu peito. A mulher se afasta e eu vejo uma cicatriz e os 2 mais frios e fixos olhos amarelos que eu jamais vira na minha vida. Deu-se um silêncio imediato, como se por uma ordem superior só fosse permitido o som da chuva. Ficamos ali nos fitando. Eu e meu bigode mexicano,
com a menina no colo. Ele, seus olhos amarelos e sua cicatriz com a Winchester no colo. A mulher que antes havia examinado a perna da menina fala em segundo plano. É meia hora, se muito. O cano da carabina aponta para o jipe e eu me dirijo para lá. Ao tempo de calçar uma bota, ele dá a partida no veículo. Era uma missão e tanto. Chovia muito e a estrada de terra, às vezes só barro, às vezes só barranco, às vezes mini lagoas, às vezes galhos no caminho. E uma vida, não, 3 vidas. E apesar das condições adversas da estrada, eu nunca vi um jipe correr tanto. Ele tinha habilidade? Ou não era habilidade aquilo? Seria coragem? Foi cerca de 1 hora em que estive abraçado com a menina desfalecida. Seu corpo no meu, abrigado, molhado, frágil. Ela gemia um gemido fraco e espaçado. Sou de súbito tomado de um imenso carinho por essa criatura e percebo o remorso crescer dentro de mim. Nada nunca apagará o fato de que eu quase a matei, jogando no rio para salvar minha vida. A minha vida. Carente de perdão, aperto com força o seu corpo e assisto às manobras espetaculares do motorista arriscando nossas vidas. Só tive tempo de especular que só uma pessoa com total desprezo pela vida humana e a dele e a de outros agiria assim. Mas se assim fosse, por que se arriscar tanto para salvar outra vida? Pensei, quando tudo isso acabar, vou perguntar ao Caruana. E foi meu último pensamento antes de tudo escurecer. Um estranho barulho muito forte e abafado. O acidente aconteceu já dentro da cidade, a 2 quarteirões do hospital. Quando abri os olhos, tinha um galo e um corte na minha cabeça. E doía muito. O jipe estava de rodas para o ar e não havia ninguém lá. E eu saí correndo em direção ao hospital. Quando virei a esquina, eu os vi. O vulto alto ali, parecendo mais alto do que era na realidade, vestido com seu capote, uma capa ideal, aquela que os cabras usam para esconder a carabina. A água da chuva descendo pela aba do chapéu e ele parado de frente para a entrada do hospital com a menina nos braços. Por alguma razão inexplicável, ele não entrava. Aproximei com calma, tomei-lhe a menina e comecei a subir a rampa da entrada do hospital. Alguma coisa me fez parar. Parei, virei e olhei. E vi. Vi um grosso filete de sangue que descia-lhe pelo leito da cicatriz no rosto, como se ela existisse para isso, conduzir sangue. Os olhos amarelos, como sempre fixos e frios, com a morte ali habitada. Pessoas do hospital se aproximaram com macas e aquela pressa de pessoas de hospital. Uns levaram a menina para dentro e outros formaram um semicírculo em torno do vulto esguio, com os braços para frente, como se ainda ali estivesse a menina. De onde estava, eu podia ouvir os comentários. Gente, esse homem está morto. Morreu em pé. Morreu em pé, repeti.
e dirigi-me para um banco de madeira que fica logo na entrada do hospital. E sentei. Não tinha nenhum pensamento. Deitei no banco e a cabeça continuava vazia. O dia começava a clarear. E então escureceu. Bonita, muito bonita, linda, muito linda. Toda de branco no meio de nuvens brancas, névoa branca, céu branco, mundo branco. Uma mecha de cabelo preto. Mas era tudo branco, não era? Aí apareceram os olhos verdes e o sorriso. E o sorriso falava. Eu não entendi. Que língua era? Italiano. Ela falava italiano. Passei a mão na cabeça e havia um curativo. E doía muito. E ela dizia, até onde eu pude entender, que a menina, a bambina, estava fora de perigo, que fora salva e que eu era um herói. E enquanto falava, tinha minhas mãos entre as suas, com muita ternura. Se continuasse mimando desse jeito o filho do Corunga, bom, mas isso já é outro caso.